Tá com fome, filho? Não, senhor. Nem eu. Conversemos um pouco. Abra a janela. Que horas são? 11. Saiu o último convívio do nosso modesto jantar, com que, meu Peralta, chegaste até os 21 anos de idade. No dia 5 de agosto de 1854. Vinhas tua luz, um pirralho de nada. E estás homem? Longos bigodes, alguns namoros. Papai, Não te ponhas com denguices. E falemos como dois amigos sérios. Agora fecha aquela porta. Vou dizer-te coisas importantes. Senta-te e conversemos. 21 anos, algumas apólices, um diploma, pode entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas redes ou nas artes. Há infinitas carreiras diante de ti. 21 anos, meu rapaz. Formam apenas a primeira sílaba do nosso destino. Os mesmos Pitt e Napoleão, apesar de precoces, não foram tudo aos 21 anos. Mas, qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou pelo menos notável. Que te levantes acima da obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme loteria. Os prêmios são poucos, os malgrados inúmeros. E os suspiros de uma geração e que se amassam as esperanças de outra. Isso é a vida. Não há planger, nem imprecar, mas aceitar as coisas integralmente com o seu ônus e percalços, glórias e desadouros e por aí adiante. sim, senhor. Entretanto, assim como é de boa economia guardar um pão para a velhice, assim também é de boa prática social acautelar um ofício para a hipótese de que os outros falhem ou não indenizem suficientemente o esforço da nossa ambição. Isto é o que te aconselho hoje, dia da tua maioridade. Creio que lhe agradeço, mas que ofício não me dirá. Nenhum me parece mais útil e cabido do que o de medalhão. Ser medalhão foi o sonho da minha mocidade. Faltaram-me, porém, as instruções de um pai, e acabo como vês, sem outra consolação e relevo moral. Além das esperanças que deposito em ti. Ouve-me bem, meu querido filho. Ouve-me e entende. És moço, tem naturalmente o ardor, a exuberância, os improvisos da idade. Não os rejeitem, mas modera-os de modo que aos 45 anos possa entrar francamente ao regime do aprumo e do compasso. O jovem que disse: a gravidade é um mistério do corpo, definiu a compostura do medalhão. Não confundas essa gravidade com aquela outra que, embora resida no aspecto, é um puro reflexo ou emanação do espírito. Essa é do corpo, tão somente do corpo. Um sinal da natureza ou um jeito da vida. Quanto à idade de 45 anos... Por que 45 anos? Não é, como pode supor, um limite arbitrário, filho do puro capricho, é a data normal do fenômeno. Geralmente o verdadeiro medalhão começa a manifestar-se entre os 45 e 50 anos, conquanto alguns exemplos se deem entre os 55 e os 60, mas estes são raros. Há os também de 40 anos, os outros mais precoces de 35 e de 30 não são todavia vulgares. Não falo dos 25 anos, mas esse madrugada é privilégio do gênio. Entendo. Venhamos ao principal. Uma vez entrado na carreira, deves pôr todo o cuidado nas ideias que houveres de nutrir para o uso ali próprio. O melhor será não ter absolutamente coisa que entenderás bem. Imaginando, por exemplo, um ator defraudado do uso de um braço. Ele pode, por um milagre de artifício, dissimular o defeito aos olhos da plateia, mas era muito melhor dispor dos dois. O mesmo se dá com as ideias. Pode-se, com violência, abafá-las, escondê-las até a morte, mas nem essa habilidade é comum, nem tão constante esforço conviria ao exercício da vida. Mas quem lhe diz que eu... Tu, meu filho, se não me engano, pareces dotado da perfeita inópia mental conveniente ao uso deste nobre ofício. Não me refiro tanto à fidelidade de que repetes numa sala as opiniões ouvidas numa esquina e vice-versa, porque esse fato posto indica certa carência de ideias. Assim, podes não passar de uma tradição da memória. Não, refiro-me ao gesto correto e perfilado que usas expender francamente as tuas simpatias ou antipatias acerca do corte
de um colete, das dimensões de um chapéu, ranger ao calar das botas novas. Eis aí um sintoma eloquente. Eis aí uma esperança. No entanto, podendo acontecer que, com a idade, venhas a ser afligido de algumas ideias próprias, urge aparelhar mais que as sofremos, elas irrompem e precipitam-se. Daí a certeza com que o vulgo, cujo faro é extremamente delicado, distingue o medalhão completo do medalhão incompleto. Creio que assim seja, mas um tal obstáculo é invencível. Não é? Há um meio, é lançar mão de um regime debilitante, ler compendios de retórica, ouvir certos discursos, etc. O Voltarete, o Dominó e o Whist são remédios aprovados. O Whist tem até a rara vantagem de acostumar ao silêncio, que é a forma mais acentuada da circunspecção. Não digo mesmo da natação, da equitação, da ginástica, embora elas façam repousar o cérebro, mas por isso mesmo que fazem repousar, restituem-lhe as forças e atividades perdidas. O brilhar é excelente. Como assim, se também é exercício corporal? Não digo que não, mas há coisas que a observação desmente a teoria. Se te aconselho especialmente o brilhar, é porque as estatísticas mais escrupulosas mostram que 3/4 partes dos habituados do taco partilham as opiniões do mesmo taco. O passeio nas ruas, normalmente nas de recreio e parada, é utilíssimo, com a condição de não andares desacompanhado, porque a solidão é oficina de ideias, e o espírito deixado a si mesmo, embora no meio da multidão, pode adquirir uma tal ou qual atividade. Mas se eu não tiver a mão de um amigo apto e disposto a ir comigo? Não faz mal. Tens o valente recurso de mesclar-te aos plasmatórios, em que toda a poeira e solidão se dissipa. As livrarias, ou por causa da atmosfera do lugar, ou por qualquer outra razão que me escapa, não são propícias ao nosso fim e, não obstante a grande conveniência em entrar por elas de quando em quando, não digo as ocultas, mas as câncaras, podes resolver a dificuldade de um modo simples. Vai ali falar do boato do dia, da anedota da semana e de um contrabando, de uma calúnia, de uma cometa, de qualquer coisa. Mas não prefiras interrogar diretamente os leitores habituais das belas crônicas de Mazed. 75% desses estimáveis cavalheiros repetem as mesmas opiniões em uma tal monotonia. É grandemente saudável. Com este regime, durante 8, 10, 18 meses, suponhamos 2 anos, reduz o intelecto. Por mais pródigo que seja a sobriedade, a disciplina, o equilíbrio comum num trato do vocabulário, que ele está subtendido no mesmo uso das ideias, há de ser naturalmente simples, tíbio, apoucado, sem notas vermelhas, sem cores de clarim. Isto é o diabo, não poder adornar o estilo de quando em quando. Podes empregar umas quantas figuras expressivas, a Hidra de Lerna, por exemplo, a cabeça de Medusa, o tonel das Danaides, as asas de Ícaro e outras que românticos clássicos e realistas empregam sem desar, quando precisam delas. Sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocardos jurídicos, máximas. É de bom aviso trazê-los contigo para os discursos de sobremesa, de felicitação ou de agradecimento. Cava Consulis é um excelente fecho de artigo político. O mesmo direi de Civis Pacem ou Parabellum. Alguns costumam renovar o sabor de uma citação, intercalando-a numa frase nova, original e bela. Mas não te aconselho esse artifício. Seria desnaturar-lhe as graças vetustas. Melhor do que tudo isso, porém, que afinal não passa de mero adorno, são as frases feitas, as locuções convencionais, as fórmulas consagradas pelos anos, incrustadas na memória individual e pública. Essas fórmulas têm a vantagem de não obrigar os outros a um esforço inútil. Não as relaciono agora, mas falo eu por escrito. De resto, o mesmo ofício te irá ensinando os elementos dessa arte difícil de pensar o pensado. Quanto à utilidade de um tal sistema, basta figurar uma hipótese. Faz-se uma lei, executa-se, não produz efeito, substitui o mal. Eis aí uma questão que pode desaguçar as curiosidades vadias, dar ensejo a um inquérito pedansteco, a uma coleta fastidiosa de documentos e observações, análise das causas prováveis, causas certas, causas possíveis, um estudo infinito das aptidões do sujeito reformado, da natureza do mal, da manipulação de remédios, das circunstâncias da aplicação, matéria, enfim, para todo um andaime de palavras, conceitos e desvarios. Tu poupas a teus semelhantes todo esse imenso aranzel. Tu dizes simplesmente, antes das leis, reformemos os costumes.
E esta fase sintética, transparente e límpida, tirada ao percurso comum, resolve mais depressa o problema entra pelos espíritos como um jorro súbito de sol. Vejo por aí que você condena toda e qualquer aplicação de processos modernos. Entendamo-nos. Condeno a aplicação, louvo a denominação. O mesmo direi de toda a recente terminologia científica. Deves decorá-la, conquanto o rasgo peculiar do medalhão seja uma certa atitude de Deus término, e a ciência seja obra do movimento humano, como tens de ser medalhão mais tarde. Convém tomar as armas do teu tempo, e, de duas uma, ou elas estarão usadas e divulgadas daqui a 30 anos, ou conservar-se-ão novas no primeiro caso, pertencem-te de foro próprio, no segundo podes ter a coquetice de as trazer, para mostrar que também és pintor. De otiva, com o tempo, irás sabendo que leis, casos e fenômenos responde toda essa terminologia, porque o método de interrogar os próprios mestres e oficiais da ciência, nos seus livros, estudos e memórias, além de tedioso e cansativo, traz o perigo de inocular ideias novas, e é radicalmente falso. Acresce que no dia que viesses a senhorar-te do espírito daquelas leis e fórmulas, seria provavelmente levado a empregá-las com um tal ou qual comedimento, como a costureira, esperta e afreguesada, que segundo o poeta clássico, quanto mais pano tem, mais roupa corte, menos monte alardeia de retalhos. E este fenômeno, tratando-se de um medalhão, é que não seria científico. Upa, que profissão difícil. Vamos a ele. E ainda não chegamos ao cabo. Não te falei ainda dos benefícios da publicidade. A publicidade é uma dona loureira e senhoril, que tu deves requestar à força de pequenos mimos, conceitos, almofadinhas, coisas miúdas, que antes exprimem a constância do afeto do que o atrevimento e a ambição. Que Dom Quixote solicite os favores dela mediante ações heróicas ou custosas. É o cestro próprio deste ilustre lunático. O verdadeiro medalhão tem outra política. Longe de inventar um tratado científico da criação dos carneiros, compra o carneiro e dá-o aos amigos sob forma de um jantar, cuja notícia não pode ser indiferente aos seus concidadãos. Uma notícia traz ou deputações para felicitar um agradecido, um benemérito, um forasteiro. Tem singulares merecimentos e assim as irmandades e associações diversas, sejam mitológicas, cinegéticas ou coreográficas. Os sucessos de certa ordem, embora de pouca monta, podem ser traduzidos a lume, contanto que ponham em relevo a tua pessoa. Explico-me, se caíres de um carro sem outro dano, além do susto, é útil mandá-lo dizer aos quatro ventos, não pelo fato de si, que é insignificante, mas pelo efeito de recordar um nome caro às afeições gerais. Percebeste? Percebi. Essa é a publicidade constante, barata, fácil, de todos os dias, mas há outra. Qualquer que seja a teoria das artes, é fora de dúvida que o sentimento da família, a amizade pessoal e a estima pública instigam a reprodução das feições de um homem amado ou benemérito. Nada obsta a que sejas objeto de uma tal distinção, principalmente se a sagacidade dos amigos não achar em ti repugnância. Em semelhante caso, não só as regras da mais vulgar polidez mandam aceitar o retrato ou o busto, mas seria desazado impedir que os amigos o expuserem em qualquer casa pública. Dessa maneira, o nome fica ligado à pessoa que os que houveram lido o teu recente discurso, suponhamos, na sessão inaugural da União dos Cabeleireiros, reconhecerão na compostura das feições o autor dessa obra grave, em que a alavanca do progresso e o suor do trabalho vencem as falses riantes na miséria. No caso de uma comissão, te leve à casa o retrato. Deves agradecer-lhe o obséquio com um discurso cheio de gratidão e um copo d'água. É uso antigo, razoável e honesto. Convidarás então os melhores amigos, os parentes e, se for possível, uma ou duas pessoas de representação. Mas, se esse dia é um dia de glória ou regozijo,
Não vejo que pessoas decentemente recusam um lugar à mesa aos repórteres dos jornais. Em todo caso, se as obrigações desses cidadãos os retiverem de outra parte, podes ajudá-los de certa forma redigindo tu mesmo a notícia da festa e, dado que por um tal ou qual escrúpulo, aliás desculpável, não queiras com a própria mão anexar ao teu nome os qualitativos dignos deles, incumbe a notícia de um amigo ou parente. Digo-lhe que o você me ensina não é nada fácil. Nem eu te digo outra coisa. É difícil, come tempo, muito tempo, leva anos, paciência, trabalho, e felizes os que chegam a entrar na terra prometida. Os que lá não penetram, engolem-os à obscuridade. Mas os que triunfam, e tu farás, creme, verás, cair as mulheres de Jericó ao som das trompas sagradas. Só então poderás dizer que estás fixado. Começa nesse dia a tua fase de ornamento indispensável, de figura obrigada, de rótulo. Acabou-se a necessidade de farejar ocasiões, comissões, irmandades. Elas virão ter contigo com o seu ar pesadão e cru de substantivos desadjetivados. E tu serás o adjetivo dessas orações opacas, o odorífero das flores, o anilado dos céus, o prestimoso dos cidadãos, o noticioso e suculento dos relatórios. E ser isso é o principal, porque o adjetivo é a alma do idioma, a sua porção idealista e metafísica. O substantivo é a realidade nua e crua, o naturalismo do vocabulário. E parece-lhe que todo esse ofício é apenas um sobressalente para os déficits da vida? De certo, não fica excluída nenhuma outra atividade. Nem política? Nem política. Toda a questão é não infringir as regras e obrigações capitais. Podes pertencer a qualquer partido, liberal, conservador, republicano ou ultramontano, com a cláusula única de não ligar nenhuma ideia especial a esses vocábulos e reconhecer-lhe somente a utilidade do chibolé público. Se for ao parlamento, posso ocupar a tribuna? Podes e deves. É o modo de convocar a atenção pública. Quanto à matéria dos discursos, tens a escolha. Ou os negócios miúdos ou a metafísica política, mas prefere a metafísica. Os negócios miúdos, força é confessá-lo, não desdizem daquela chateza de bom tom, própria de um medalhão acabado. Mas, se puderes, adota a metafísica. É mais fácil e mais atraente. Supõe que deseja saber que motivo a 7ª Companhia de Infantaria foi transferida de Uruguaiana para Canguçu. Serás ouvido tão somente pelo ministro da Guerra, que te explicará em 10 minutos as razões desse ato. Não assim a metafísica. Um discurso de metafísica política apaixona naturalmente os partidos e o público. Chama-os a partes e as respostas. E depois não obriga a pensar e descobrir. Neste ramo dos acontecimentos humanos, tudo está achado, formulado, rotulado, encaixotado. É só prover os alforjes da memória, em todo caso, não transcendas nunca os limites de uma invejável vulgaridade. Fale o que puder, nenhuma imaginação? Antes faze correr o boato de que um tal dom é ínfimo. Nenhuma filosofia? Entendamo-nos. No papel e na língua alguma, na realidade nada. Filosofia da história, por exemplo, é uma locução que deves empregar com frequência, mas proíbo-te que chegues a outras conclusões que não sejam as já achadas por outros. Foge a tudo que possa cheirar a reflexão, originalidade, etc, etc. Também ao riso? Como ao riso? Ficar sério, muito sério. Conforme. Tens um gênio folgazão, prazenteiro, não has de sofreá-lo, nem eliminá-lo. Podes brincar e rir alguma vez. Medalhão não quer dizer melancólico. Um grave pode ter seus momentos de expansão alegre. Somente, e este ponto é melindroso. Somente não deves empregar a ironia. Este movimento ao canto da boca, cheio de mistérios, inventado por algum grego da decadência, contraído por Luciano, transmitido a Swift e Voltaire. Feição própria dos céticos e desabusados. Não. Usa antes a chassala, a vossa boa chassala amiga. Gorducha redonda, franca, sem biocos nem véus,
que se mete pela cara dos outros, estala como uma palmada, faz pulsar o sangue nas veias e arrebenta os risos suspensórios. Usa a chassala. Que é isto? Meio-dia? Entras nos teus 22 anos, meu Peralta. Estás definitivamente maior. Vamos comer, que é tarde. Rumina bem o que te disse, meu filho. Guardadas as proporções, a conversa deste dia vale o príncipe de Maquiavel. Vamos comer.